Saudações, amigos, saudações fãs de esporte, saudações a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo pelo @coverfootball. Pela primeira vez, um CollegeCast vai até você em vídeo. Meu nome é Matheus Pinho, torcedor da Wisconsin Badgers, e é com imenso prazer que eu terei o privilégio de apresentar o primeiro CollegeCast entrevista. E essa nova etapa do CollegeCast não poderia começar melhor. Um brasileiro que atua na FBS, a divisão de elite do futebol americano universitário, e um cara que protagonizou um dos jogos que eu considero top 5 da temporada passada, uma virada incrível contra a Toledo. Thiago Kepps, seja muitíssimo bem-vindo ao CollegeCast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Muito obrigado, o prazer é meu. Agradeço muito aí o convite de vocês e vamos começar aí. Muito bem. Antes de a gente começar a conversar aqui de fato, vamos apresentar o Thiago Kepps, para quem aí porventura não conheça. O Thiago é carioca e treinou aí na Real Football Academy antes de fazer o ensino médio nos Estados Unidos, na Jacksonville, no estado de Indiana. Depois de se graduar aí no high school, ele foi para DuPage, uma junior college, onde em 10 jogos ele fez 3 field goals e 11 extra points, incluindo um jogo com 6 pontos anotados contra o Wisconsin Oshkosh, numa vitória por 42-7. Depois, no National Scholarship Camp de 2018, ele competiu para chamar a atenção de uma escola maior e fez um trabalho excelente como kicker e punter. De acordo aí com o Jamie Cole, ele que é um dos maiores especialistas em recrutamento de kickers e de punters universitários, ele foi ex-kicker da Iowa State Cyclones, da primeira divisão, e também do Seattle Seahawks. O Thiago se mostrou aí muito dedicado nesse camp, mandando grande parte dos kickoffs para mais de 70 jardas. Teve uma força de chute muito boa nos field goals, e o qual ainda comentou que os chutes do Kepps voaram mais de 15 pés mais alto do que de qualquer outro kicker que estava participando lá do evento. Ele tinha talento e força para a primeira divisão, e foi exatamente o que aconteceu. Ele recebeu aí uma full scholarship, uma bolsa total na Western Michigan, para jogar como kicker, já ganhou a posição de titular de imediato. O Thiago entrou em Western Michigan já como um atleta de classe júnior, né, depois de ter passado 2 anos lá na Junior College. Teve uma excelente temporada já logo no seu primeiro ano na Western Michigan, convertendo 48 dos 50 extra points que teve a oportunidade de chutar, um aproveitamento de 96%, além de 10 dos 15 field goals, aproveitamento na casa de 67%, fechando 2019 com 78 pontos anotados em 13 partidas, média de 6 pontos por jogo. Já naquela temporada completamente atípica do ano passado, né, por causa do coronavírus, ele fez apenas 5 partidas, acertando 23 de 26 extra points tentados, aproveitamento de 88%. E 4 dos 7 field goals, 57%, totalizando aí 35 pontos, média de 7 por partida, também uma média muito boa. Este aproveitamento rendeu para ele a segunda colocação na Mid-American Conference em extra points anotados por 2 anos consecutivos. Em 2019, no primeiro ano dele, o Western Michigan terminaria a temporada com 7 vitórias e 6 derrotas. Seria convidada para jogar o First Responder Bowl, o qual acabaram infelizmente derrotados por 23-20 para o Western Kentucky. Dos 20 pontos, inclusive, 8 anotados pelo Thiago. Este é o Thiago Kepps, kicker brasileiro da Western Michigan University, primeiro entrevistado da história do college. Mas agora, feita a apresentação, vamos conversar com o Thiago. E a primeira pergunta não poderia ser outra. A gente já comentou aí 2 ou 3 vezes no CollegeCast sobre aquele jogo fantástico contra a Toledo, no qual você chuta um onside kick que é recuperado, e já dentro dos 20 segundos finais, o seu time consegue uma virada incrível. Inclusive, eu e o Pinhatti, nós estávamos acompanhando aquele jogo, a gente ficou atônito naquele momento. Eu queria que você falasse pra gente como que foi esse momento entre o extra point, que você acabou infelizmente perdendo, algo que na sua carreira é bem complicado, né? Bem raro você perder extra point. Mas como que foi esse momento entre o extra point e o onside kick milagroso para salvar a partida, Thiago? Olha, primeiro eu queria agradecer você falando todas as estatísticas aí, me deu umas lembranças aqui, coisas que eu nem lembrava, sabe? Gostei muito de ouvir isso tudo. Mas, respondendo a pergunta, foi um momento muito peculiar, sabe? Quando eu errei o extra point, eu sabia que eu tinha botado o time numa posição bem ruim, porque eu fazendo o extra point, a gente só ia estar 3 pontos atrás, aí um field goal empataria o jogo, né? E errando o extra point, a gente ficou perdendo por 4. Aí eu sabia que, já saí de campo sabendo que eu perdi essa oportunidade de ter a chance de chutar o field goal para empatar o jogo. Mas, o que eles sempre passam pra gente é aquilo, cada chute é um chute, errou, acertou, foco no próximo jogada. E eu não tive nem 1 minuto para
para parar nisso, né? Eu saí do campo e já fui direto pro onside kick. Na verdade, eu estava bem decepcionado com o erro. Eu tinha até esquecido que eu já ia entrar para chutar o onside. Meu técnico vem, me chama, fala, vamos lá, fui. E foi uma chamada, o nosso onside ano passado era uma chamada em cima da hora, sabe? A gente entrava na formação, a gente tinha 2 kickers em campo, que era eu e o punter, o Nick Mahalik, que é o meu holder também. Da posição que o time de retorno mostra pra gente, o técnico ele faz a chamada na sideline com sinal, e eram 3 opções, ou para direita ou para esquerda, que eu estaria para esquerda, o Nick estaria para direita, e teria o bunt no meio, que seria eu. E a posição não estava muito favorável para nenhum dos lados. Só que no meio eles deixaram apenas um cara. Se a gente fizesse o bunt, vem 3 pessoas correndo junto com a gente, e o técnico achou que essa seria a melhor opção. Ele deu o sinal. Na hora, eu lembro, assim, vividamente em campo, sabe? Vendo o sinal, pensando assim, é agora. Foi até engraçado, porque o Nick, que é ele que dá o sinal, que dá de todo mundo para começar a correr. E ele esqueceu na hora. Então eu tô olhando assim para ele, esperando ele dar o sinal, e assim, eu pensei assim na minha hora, se ele não der o sinal, eu vou, e vamos assim de qualquer maneira. Mas na mesma hora que eu pensei nisso, ele deu o sinal, a gente foi. Foi um jogo, assim, tava bem frio, o gramado ele tava começando assim a dar aquele frostzinho, assim, tava começando a congelar. E a bola, ela não quicou, ela deslizou quando ela bateu assim no gelinho. Eu não sei se isso foi bom ou ruim, mas o único jogador do Toliro que estava ali na defesa, né? Ele abaixou para pegar, e eu mergulhei na bola na mesma hora, a bola saiu, e o Nick que veio por trás mergulhou, pegou a bola com uma mão. Quem já viu sabe que foi uma jogada maravilhosa, e botou o nosso time na posição para marchar e conseguir a vitória. Foi um momento, eu lembro assim, saindo do campo, né, depois de um onside kick, porque tem a revisão para ver se ninguém encostou na bola antes da hora e tudo mais, da galera falando, assim, me consagrando, né, que eu errei o chute e consegui pelo menos, né, reverter o momento ruim na próxima jogada, e é exatamente isso que eu estava falando antes. Cada jogada é uma jogada, sabe? Errando ou não, partir para a próxima, e eu fui bem feliz em conseguir fazer a conversão. E quem assistiu o jogo sabe que a maneira que o jogo terminou, com aquele fake spike e tudo mais, foi sensacional. Realmente foi um jogo para ficar marcado. Que esse jogo foi numa terça-feira, salvo engano, né? Foi o jogo que abriu a semana do College Football. E que nem eu falei, eu tava assistindo esse jogo junto com o Pinhatti, e a gente ficou encantado com aquilo. E até hoje, um dos meus jogos preferidos da temporada. A gente até já falou isso, como eu comentei no programa do College Cast. E foi incrível, assim, não só pela forma como as coisas aconteceram, mas pela sua história mesmo. A gente, no momento que aconteceu, a gente falou, cara, que incrível. O Thiago, ele perde o extra point, que deve ter sido arrasador para ele, e aí vai lá e consegue um onside kick. A gente até tinha achado que tinha sido você, no primeiro momento que tinha recuperado, né? Depois a gente viu que não, tinha sido seu companheiro. No lance ao vivo, a gente achou que tinha sido você que tinha recuperado, que tornaria as coisas ainda mais surreais. E deve ter sido certamente um lance para ficar eternizado na memória, né? Sim, sim, claro. E um jogo que a gente foi injustiçado, né, pela arbitragem no último touchdown que o Toliro marcou. Converteram uma quarta descida que claramente não foi convertida, né, mas a arbitragem deu a conversão, e eles acabaram marcando o touchdown logo depois. E aí botou a gente numa posição. A gente ficou bem prejudicado, a gente ficou 10 pontos atrás, se eu não me lembro, nem 2 minutos de jogo faltando. E eu lembro que depois do jogo, né, revendo estatísticas e tudo mais, eles estavam com 99,9% de vitória naquele jogo depois daquele touchdown. E para você ver como é que as coisas são, tudo pode mudar por uma questão de segundos. É por isso que o futebol americano é extremamente apaixonante, né? Por causa desses momentos especificamente. Mas agora falando de 2021, Thiago, nessa temporada que vai começar aí em menos de um mês, vocês terão alguns jogos bem complicados, né? Eu destaco aqui a estreia já em Ann Arbor contra Michigan Wolverines, uma das maiores universidades do college football. Depois, na semana 3, tem a Pittsburgh Panthers no Heinz Field.
além de 8 jogos dentro da conferência. Inclusive Toliro, né? Vocês vão enfrentar Toliro esse ano de novo. Qual que é a sua expectativa aí para essa temporada? Você sabe aí um título da Mid-American, ficar num top 25 do ranking, uma vaga num bowl de expressão. Em 2016, a Western Michigan conseguiu jogar, por exemplo, o Cotton Bowl contra o Wisconsin. Ou será que essa temporada é mais de reestruturação, de pensar no futuro do programa? O que você espera para a sua Western Michigan em 2021? Olha, o título da MEC é sempre o nosso objetivo. Eu acho que o nosso time, desde 2016, que quando foi o último ano do PJ Fleck, o time sempre teve muito talento, e quando a comissão técnica nova entrou, eu acho que esse talento não foi explorado devidamente, e infelizmente a gente acabou, se eu não me engano, nas últimas 3 ou 4 temporadas, não indo para a final da conferência por um jogo. Normalmente foram tipo assim, bobeiras muito pequenas, sabe, que acabam fazendo uma diferença muito grande no final. Tanto ano passado, no ano da Covid, que a temporada foi afetada, quanto no meu primeiro ano lá, a gente tinha totais condições de estar na final da conferência, e infelizmente a gente não foi. Mas o objetivo para esse ano é o mesmo. Esses jogos fora de temporada, sim, são jogos grandes e difíceis, mas que a gente vai encarar com total dignidade. E os 8 jogos de conferência, eu acredito que a gente tem total condições de invicto, sinceramente. Tem muitas rivalidades, né? E rivalidade pode acontecer tudo, é claro, mas o nosso time ele é muito bem estruturado, a gente tem muito talento nos dois lados da bola, tanto no ataque quanto na defesa. E apesar da gente ter perdido alguns jogadores indo para o draft ano passado, eu acho que a gente ainda está numa posição muito boa para ter uma temporada com sucesso. E buscando também um ball game no final do ano. Eu concordo contigo. Eu também acho que vocês conseguem ficar até invictos nessa conferência da Mid-American, sinceramente. E é muito legal essa questão aí da expectativa, porque você saiu de uma junior college para ir para um time que você está pensando aí em jogar um bowl, quem sabe até repetir o que aconteceu em 2016, quando vocês conseguiram jogar o Cotton Bowl depois de uma temporada com 13-0, né? Você não estava no elenco ainda naquela época, mas a Western Michigan conseguiu esse resultado incrível. Mas agora, dando continuidade aqui, você comentou aí sobre jogadores draftados, né? A sua Western Michigan já teve alguns jogadores bem interessantes na NFL. Corey Davis, draftado pelo Tennessee Titans, que agora está nos Jets. Greg Jennings foi campeão do Super Bowl 45 com os Packers. Teve o John Offerle, 5 vezes Pro Bowler e Defensive Player of the Year pelos Dolphins em 86. Até mesmo o Terry Crews, né? Ficou muito conhecido aqui no Brasil pela série Todo Mundo Odeia o Chris. Ele foi defensive end lá em Western Michigan e foi draftado pelos Rams. Depois ainda passou pelo Chargers e pelo Redskins. Passa na sua cabeça tentar o draft, quem sabe se tornar aí o segundo kicker da sua universidade em 10 anos, aí para a liga profissional, já que o John Potter foi draftado pelos Bills em 2012? Olha, esse, claro, é o meu maior objetivo, mas a realidade é que a vida de um kicker é bem complicada nesse sentido. São muitos poucos especialistas, eu digo, a posição dos special teams, né? Kicker, punter e long snapper. É muito difícil para nossas posições serem draftadas. Por exemplo, ano passado, esse último draft só teve um kicker que foi draftado, que foi o Evan McPherson, da Flórida. Ele acabou indo no 5º round. Mas é isso. Como eu disse, todo ano, eu diria que, assim, no máximo, uns 7, 8 specialists são draftados, sabe? Isso contando as 3 posições. Para você estar numa posição dessas, você tem que mostrar muito trabalho, tanto dentro e fora de campo. A parte de recrutamento, tipo, o que eu experienciei saindo tanto indo para o Junior College quanto saindo do Junior College para a minha universidade atual, é uma coisa que requer muito além do que só do que você apresenta dentro de campo, sabe? E eu tenho certeza que para ir para a NFL ainda mais que isso, sabe? Os técnicos, os scouts, eles vão até você, querem te ver, querem te conhecer melhor e tudo mais. E porque um draft pick vale muito, né? Mesmo nos últimos rounds, a gente já viu muitos jogadores que são escolhidos nos 6º, 7º round e acabam sendo extremamente sucessíveis na NFL, e como contrário também, jogadores que vêm às vezes no primeiro, no segundo, que todo mundo acha que tem um potencial muito grande, mas acaba não rendendo tanto na liga.
Portanto, para concluir, assim, eu acho que é o meu objetivo, claro. Eu vou trabalhar sempre para tentar atingir essa meta, mas eu entendo que mesmo se isso não acontecer, ainda há a chance de chegar à liga, né? Porque a maioria dos kickers eles assinam com os times, né? Como um undrafted free agent. Mesmo eu draftado ou não, esse vai ser o meu objetivo. Eu pretendo levar minha carreira no esporte o mais longe possível, mesmo se a NFL não seja uma coisa que vem assim automaticamente depois da minha carreira universitária acabar, sabe? Tem várias outras ligas pelo país, a XFL e outras coisas. Eu pretendo jogar onde eu tiver a oportunidade e continuar crescendo, trabalhando. É um esporte novo para mim. Eu comecei a jogar futebol americano com 18 anos, sabe? Então, eu acho que eu ainda tenho muito potencial para crescer, desenvolver o meu jogo, tanto físico quanto mental também. E é isso, eu vou continuar trabalhando para atingir esse objetivo até o final da minha carreira. A gente vai estar torcendo por você, você pode ter total certeza disso. E você comentou sobre que kickers, geralmente eles vão undrafted até. O cara que é considerado o melhor kicker do ano passado foi undrafted, né? Foi o Rodrigo Blankenship. Ele que tem Sim. sangue de brasileiro, filho de brasileira. Ele não foi draftado, mesmo depois de ter ganhado o Low Grossa, ter sido escolhido o melhor kicker universitário, mas tá lá nos Colts fazendo muito bonito. E foi muito bem na temporada 2020. A gente comentou aí na apresentação que você participou lá do National Championship Camp para migrar de DuPage para Western Michigan. A gente tem aí vários jogadores brasileiros que estão nas JUCOs, né? Ou que vão para esse tipo de instituição quando terminarem o high school. Que conselho você daria para que eles também consigam atingir o mesmo grau de sucesso que você conseguiu de conseguir migrar depois para a FBS? Olha, a minha experiência nesse camp foi muito legal. Eu não fiquei muito satisfeito com a minha performance, sinceramente. Eu acho que minha performance no camp foi bem abaixo do que eu esperava, sabe? Eu achava que eu tinha um potencial na época bem maior do que eu apresentei lá. Eu acho que eu cometi alguns erros na preparação para o camp, sabe? Eu tava, tipo assim, era off-season, então eu tava com foco, assim, muito grande de ganhar força e tudo mais, com muito treino de academia com peso, e eu acabei deixando, assim, o meu treino de campo um pouco de lado. E quando eu cheguei lá no camp, isso acabou me afetando um pouco, porém, após esse camp, tiveram, tipo, durante o verão lá nos Estados Unidos, né, tem os camps de todas as universidades, todas elas têm os seus camps. Eu fiz tracei um calendário de todas as universidades que eu tinha interesse e com a data do camp delas e qual que eu consegui, tipo, fazer viagem de uma para outra, sabe, para conseguir conciliar tudo. E se eu não me engano, nesse ano eu fui a provavelmente umas 15 universidades diferentes durante um período de 2 meses. Viajei por grande parte do país. Foi uma experiência maravilhosa, sabe? Você vai na universidade, vê tudo lá dentro, eles te dão um tour pelo negócio todo, você conhece muita gente, conhece os técnicos, você está competindo com uma galera de um nível muito bom também, porque esse é o mais importante, sabe? Por exemplo, o Coles, que é um dos maiores kicking camps do país, realmente ajudam bastante, te dão uma exposição muito grande para os técnicos e tudo mais, mas os técnicos, eles realmente querem ver você fazer a sua performance em pessoa, sabe? Eles querem que você vá até lá e mostre na frente deles qual o seu potencial, o que você consegue fazer. E essa é a melhor maneira de se vender para o recrutamento, sabe? Eu recomendo qualquer um que tenha esse objetivo de jogar em qualquer universidade, de ir para esses camps. Eles não são muito caros, os camps de universidade, os camps do Coles e Chris Taylor, todos esses, eles acabam sendo mais caros. Mas, infelizmente, a posição de kicker é uma posição que não tem muita exposição, assim. Tipo, todo mundo faz o seu highlight e tudo mais, mas acaba sendo uma coisa, tipo, é uma posição muito individual, sabe? Infelizmente, não infelizmente, mas eu brinco às vezes sobre isso, falando que a posição de kicker é um jogo dentro do futebol americano separado, tipo assim, das outras posições, sabe? É uma posição muito mais individual do que coletiva. O futebol americano acaba sendo o jogo mais coletivo.
cada jogador do time está integrado de uma maneira que se um errar, não importa o que os outros 10 fizeram certo, que às vezes não adianta. Então, voltando ao assunto dos camps, eu sim recomendo qualquer um que tenha esse objetivo de ir a esses camps, tirar o melhor proveito dessas oportunidades, sabe? Não são muitas vezes que você tem essa oportunidade de chutar na frente de técnicos e de pessoas que têm esse poderio de tipo lhe oferecer uma bolsa, algo do tipo. Então, não deixar a pressão subir a cabeça, sabe? Isso é uma coisa muito importante, porque tem muita gente que consegue chutar, tipo, treina muito bem, sabe? Chuta bolas maravilhosas, mas na hora do vamos ver, na hora do jogo, que é o que realmente vale, a pressão às vezes afeta muitas pessoas. Então, isso é uma parte muito importante também. Você comentou aí sobre a questão do jogo ser muito coletivo, né? Não adianta você ter o Tom Brady lançando se a sua OL não deixar tempo para ele conseguir, né? Então, realmente, é o Exatamente. esporte mais coletivo que eu conheço também por conta desse fator. Não importa se o seu jogador ele ganhou 80 milhões de dólares ou 500 mil, eles vão ter ambos a sua importância para que o time consiga chegar no seu objetivo. Você comentou aí Exatamente. sobre pressão. Pinho, Oi, só deixa eu diga. fazer uma pergunta breve aqui pro Caps. Sim, Muito claro. prazer, Caps. Eu sou o Pinhatti, eu sou o que edita e faço parte também aqui do programa. Um prazer ter você aqui, um prazer estar falando contigo. Prazer é meu. Muito obrigado. Enfim, eu queria fazer uma pergunta rápida para você, que você é mais um cara que sai do Brasil e vai fazer o high school nos Estados Unidos, não é uma coisa muito fácil. Inclusive, eu tenho um amigo que está indo fazer high school aí já no mês que vem, vai sair do Brasil e está indo lá para fazer high school, um salve pro João. E eu tenho vários amigos que praticam futebol americano comigo e que têm esse sonho também de ir para os Estados Unidos, jogar o ensino médio e quem sabe conseguir uma bolsa em alguma universidade, qualquer universidade, seja de D1, D2, D3 e assim, e por aí vai, né? Eu queria saber de básico, qual dica você dá para quem está no Brasil e tem esse sonho de ir para os Estados Unidos fazer ensino médio, cara? Quando eu fui fazer o ensino médio lá fora, eu fui fazer um intercâmbio, né? E eu acabei indo para uma escola muito pequena que nem tinha futebol americano, por conta de não ter alunos suficientes para formar um time. Eu acabei jogando futebol normal. E foi lá que eu tive assim, o primeiro contato de assistir futebol americano e ter mais assim, um pouco mais de experiência. Foi aí que surgiu essa minha vontade de querer jogar o esporte. O meu primeiro contato realmente jogando foi aqui no Brasil, quando eu voltei. Eu voltei, me formei aqui. Comecei a jogar no Botafogo Reptiles. Eu fiz 3 jogos por eles antes de eu ir voltar lá para fora. E eu, aliás, fui para uma prep school. Como eu disse, eu já havia me formado. E eu fui lá fazer o que eles chamam de um post-grad year, que é tipo um 13º ano de high school. E as pessoas fazem isso por muitos motivos. Às vezes por nota, às vezes porque se machucou e acabou não jogando a senior season, entendeu? Eu fui pelo motivo que eu nunca tinha jogado. Eu não tinha filme, não tinha nada assim para conseguir ser recrutado por uma faculdade, sabe? Pô, o meu primeiro vídeo de highlight pô, eu fiz no quintal da casa da minha avó. Era literalmente eu fazendo um punch para um lado, e corria, pegava a bola, fazia um kickoff para outro lado e ficava assim. Eu usei a ajuda da CS Educacional, que é uma empresa que ajuda as pessoas a fazerem um intercâmbio esportivo. O nome da pessoa que me ajudou foi o Clayton Lovett, não sei se conhecem ele mora aqui no Brasil, aliás. Ele foi muito legal, me ensinou muito sobre essa parte de recrutamento, mandou meu nome para várias universidades, tipo, de todos os níveis, sabe? E eu tive até, por incrível que pareça, interesse de algumas universidades saindo aqui do Brasil, mas nada assim muito grande, nada que eu estivesse satisfeito, sabe? Porque eu achei que eu tinha um potencial para chegar onde eu queria. Eu acabei indo para essa escola no Canadá. Eu joguei só uma temporada lá, fiz 6 meses lá, e eu consegui umas ofertas de Divisão 2, de NAIA e algumas outras escolas menores, mas eu realmente estava com foco na Divisão 1, e conversando com o meu técnico lá, ele falou que o JUCO seria uma boa oportunidade, fazer 2 anos lá, sabe, desenvolver o que eu estava bem no começo da minha carreira, entendeu? Então, aquela mesma história, eu
eu achava que eu tinha potencial, mas eu só precisava do tempo e para desenvolver ele. E indo para o Juco foi uma experiência muito boa, me ensinou bastante. Eu consegui, tipo assim, enxergar esse recrutamento assim, por uma outra perspectiva, sabe? Mas voltando à sua pergunta, o que eu recomendo para as pessoas que têm esse objetivo de jogar lá fora? O primeiro é muito foco, tipo, realmente persistir naquilo, sabe? É uma coisa que tem que ser diária, tem que ser parte da sua rotina. Tudo que você faz tem que ser focado para ajudar nesse seu objetivo, sabe? Tipo assim, parte de treinamento, de nutrição, isso é uma coisa que eu foco muito, tipo, a parte de alimentação, de recuperação do seu corpo, dormir bem, hidratação, cara, isso tudo vai influenciar, sabe? Porque quanto mais você cuida bem do seu corpo, quanto mais você consegue treinar e se recuperar rapidamente, mais volume você consegue botar, tipo, você vai ter um crescimento maior, sabe? Mais rápido do que alguém, tipo, imagina, tipo, comparando duas pessoas treinando, digamos que elas fazem assim, o mesmo treino de campo, sabe? Mas uma pessoa bota, pô, aquele tempo extra, sabe, para cuidar do corpo dele, para e isso é estudo também, né? Porque lá sem estudo, sem as suas notas, isso também nada disso é possível. Mas essa pessoa a pessoa que faz todo esse trabalho extra-campo, ele vai botar ele numa posição muito melhor do que o outro, e isso também ajuda muito na parte de recrutamento, tipo assim, os técnicos veem que você é empenhado, que você faz essas coisas extras, entendeu? Isso vale muita coisa mesmo. Mas se você está saindo aqui do Brasil, o primeiro passo que eu digo é você ter o seu highlight, né? Porque sem o seu highlight, infelizmente, ninguém lá fora vai poder te dar uma oportunidade para você jogar. Isso seja no high school, isso seja no JUCO, numa NAIA, numa divisão 3. Você tem que ter alguma coisa que você consiga mostrar para os técnicos que você, tipo assim, o seu talento dentro de campo. Esse é o número 1. O número 2, eu diria que é tipo assim, você tendo a oportunidade de ir para os Estados Unidos ou o Canadá, ou até mesmo na Europa, com a criação da European Football League, que eu acho um negócio muito bacana também, que vai dar mais exposições para atletas que não têm essa oportunidade. É você ir fazer esse tipo de treinamento em frente a eles. Como eu disse, você mostrar o seu talento em pessoa, não tem nada melhor que isso. De cabeça, agora que eu tenho aqui, assim, é isso. Mas se eu lembrar de alguma outra coisa, eu passo. Perfeito. Você comentou aí sobre sempre ter aquela questão da inspiração, né? Muita gente vai se inspirar em você, vai se inspirar no Rafa Galhanoni, vai se inspirar em muita gente que conseguiu chegar até o college. Mas falando de você especificamente, Thiago, quem são os grandes atletas que você se inspira assim na hora de botar o uniforme e entrar dentro de campo? Olha, é claro que Caio Santos, o único brasileiro na NFL atualmente, é sempre uma inspiração para a gente, né? Especialmente depois de tudo que ele passou, saindo do Chiefs, depois de eles recrutarem um kicker que realmente é muito bom, passando de time para time, sabe? Nenhum time que realmente querendo se firmar com ele, e aí ele acabando ter essa oportunidade com o Bears e ter uma temporada maravilhosa igual ele teve, sabe? Pô, isso é uma história de superação, porque eu me inspiro muito nela, com certeza. Porém, outros kickers que eu tenho, tipo assim, inspiração também, que eu consigo ver a forma que eles chutam, sabe? A mecânica de chutes deles parecida, assim, com a minha. Algo que eu consigo, assim, replicar. Então, eu assisto muito filme, assim, de alguns kickers da NFL. Eu gosto muito do Dan Bailey, do Brandon McManus, eu sou fã do Denver Broncos, né? Então, ele foi um dos que eu sempre olhei, assim, como algo a, tipo assim, a replicar, sabe? E o que é algo impossível, porque a mecânica de chute cada um tem a sua, mas o Justin Tucker também é outro kicker que eu sou muito fã. Mas como eu disse, essa história do Cairo de superação, sabe, de você ser largado por um time e passar de tipo ir mudando de lugar para lugar e acabando tipo assim a conseguir achar uma casa nova, essa é uma história de verdade, sabe? Que dá gosto de você querer fazer algo assim.
Eu também, cara, eu adoro o Cairo Santos, sempre acompanhei ele desde antes até do Kansas City Chiefs. Mas o momento que ele foi dispensado foi muito pesado, assim. E por mais que eu seja torcedor do Green Bay Packers, mas ver ele jogando lá no Chicago Bears sempre me dá aquele acalento, assim, no coração. Sempre torço para que ele acerte os chutes, mesmo que depois ele perca no final, porque a gente sempre tem aquela sua rivalidade, mas que ele consiga fazer bem o trabalho dele. E eu achei interessante, antes de eu permitir o Nicolas aí de falar, bem sugestivo que você torça pro Denver Broncos e foi jogar num time que também se chame Broncos, né? Sim, sim. É, o fun fact, tipo, quando eu tava aqui no Brasil ainda, tipo, pensando em qual faculdade que eu vou querer ir, sabe? Tipo, na época eu queria estudar engenharia, então eu tava pesquisando faculdade divisão 1, com futebol americano e um programa de engenharia bom. E como eu morei em Indiana, né, eu queria, tipo assim, tava procurando algo assim perto daquela região. E quando eu tava olhando em Michigan, eu me reparei com a Western Michigan Broncos, né? Nunca tinha ouvido falar deles. Eu falei, e na hora eu pensei, pô, seria bem bacana acabar jogando aqui e, por incrível que pareça, lá eu estou, sabe? Foi, como eu disse, naquele ano que eu fiz vários camps espalhados pelos países. Quando eu fui no camp lá, eles me disseram que o kicker deles do ano passado não foi muito bem, que eles estavam buscando alguém assim para trazer competição a ele, mas que tipo eles não tinham como me oferecer a scholarship no momento, sabe? Porque eles já tinham um cara com a vaga, não, com a bolsa, mas que a gente ia se manter em contato e conforme a temporada fosse, eles iam entrar em contato comigo. E não deu outra, a temporada começou, se eu não me engano, ele jogou 3 jogos e acabou desistindo. E na semana seguinte eles me ligaram com a oferta. Que incrível. Nicolas. Primeiramente, prazer estar aqui conversando com o Thiago. Eu que sou um grande fã de kickers aí, queria fazer umas 3 perguntas aí bem rapidinho, né? Já conversei com o Amilcar Neto, o Ozil aqui do Brasil, Sim, conheço. com o Rafael Gaglianoni também, e eu queria saber de você. Quantos passos para trás, quantos passos para o lado antes de chutar? Olha, isso foi uma coisa que eu acabei mudando assim durante a minha carreira. Eu comecei com o clássico, 3 para trás, 2 para o lado. Porém, dos técnicos, não da minha universidade, um técnico assim de fora, que eu acabei treinando com ele, eu tenho muito respeito por ele. O nome dele é Andrew Gantz. Ele mora em Ohio, que é perto ali daquela região, e treina vários atletas universitários e do high school também, sabe? Ele ajuda muitos assim, atletas jovens a conseguirem bolsas. E ele mudou assim um pouco a minha forma, me deu umas dicas assim e que eu acabei incorporando no meu chute. Agora no momento eu dou 4 para trás, 2 para o lado. O motivo dessa mudança, né, foi passos mais curtos e que eu consiga replicar eles com mais facilidade. Bem interessante, né? Ainda mais, sim, material de outras posições que a gente encontra no YouTube, né? Para quarterback, treinamento do linebacker, running backs, por exemplo. Mas kicker é bem difícil mesmo e pouca gente fala da mecânica do chute, que acho que é o principal ponto, mais importante aí na hora de você estar confortável para chutar a bola, né? E outra, Sim, exatamente. e a outra pergunta, né? Fora do futebol americano, o que é o Thiago Caps fora dos campos? O que você gosta de ouvir aí para entrar para o clima de jogo, para o training camp? Olha, meu gosto musical ele mudou muito durante a minha carreira e minha vida também. Eu acabo me adaptando, tipo assim, eu gosto de muitos, mas eu acabo me adaptando muito ao que as pessoas ao meu redor escutam, sabe? Quando eu morava aqui no Brasil, tinha vários amigos que escutavam rock, eu gostava muito também. Mas agora lá fora, a maioria escuta rap, então isso é o que eu tenho escutado mais ultimamente. Mas é isso, tipo, quando eu morei em Indiana, é um lugar bem rural, né? Muita gente escutava country e eu acabei gostando também um pouco. Mas é isso, então meu gosto musical é bem variado. É um homem adaptável, o Thiago. É um homem Exatamente. adaptável. E isso tem que ser com tudo na vida, né? Com certeza. Agora, por último, uma pergunta e um pedido, tá? A pergunta, né, a mesa aqui,
Se eu não fizer a pergunta, eles vão me bater. O produto que você usa aí no cabelo, pra manter essas madeixas aí em dia. Pô, isso seria uma pergunta para minha mãe, que ela que me ajuda com isso. Mas, se eu não me engano, eu esqueci agora o nome do condicionador. Se eu lembrar, eu te falo. O Nicolas, Tranquilo. a gente tem essa Agora brincadeira. não vem a cabeça. A gente tem essa brincadeira porque o Nicolas é o nosso especialista em madeixas aqui do College Cast. Você pode ver pelo visual desse homem maravilhoso que ele é o nosso especialista em cabelo aqui. A gente fez essa brincadeira e ele levou pra frente. E o pedido é para Não, tá apresentar o certo. MC É isso Pose aí. do Rodo pros gringos, tá? MC Pose do Rodo aqui que é sucesso. Muito bem. Pode deixar. Pode Dando deixar. segmento, aqui que nosso tempo já está aí chegando no seu final, a gente tem uma pergunta aqui de um cara que é um grande apoiador do College Cast, apesar de a gente fazer parte da bancada, que é o Paulo Castro. Aliás, um abraço para o Paulo, que certamente vai estar acompanhando a gente quando isso aqui for pro ar. Ele pediu para te fazer uma pergunta também. Considerando aí os seus 2 anos de Junior College, os 2 anos que você já tem na FBS, você já jogou em vários estádios aí icônicos, né? Mas qual deles foi aquele com a maior atmosfera que você enfrentou? Aquele que a pressão da torcida transforma o jogo em caldeirão? E também, dentro dessa linha, qual a maior preparação assim, que você tem para chutar em estádios hostis? Já que kicker é uma posição muito mental, né? Que depende muito do psicológico. Olha, eu acredito que essa minha resposta ela pode mudar daqui a um mês, como a gente vai jogar na Big House. É o maior estádio do país, de qualquer esporte, 110 mil pessoas em capacidade, e eles lotam todos os jogos, né? Então, eu estou bastante ansioso para esse jogo. Não posso esperar tipo, ano passado, né? A gente jogou com quase nenhuma torcida, então estou muito ansioso para voltar a ter jogos com a torcida de volta, porque o clima realmente é outro. Mas até o momento o jogo mais com o melhor clima, né? O estádio mais barulhento que eu passei foi na Michigan State. Foi o nosso segundo jogo em 2019. Se eu não me engano, tinham 84 mil pessoas no estádio. Foi uma experiência surreal, sabe? Eu nunca vou esquecer quando eu entrei para fazer o primeiro chute. Foi na primeira drive do jogo, foi um field goal de 48 jardas que eu acabei errando. Mas, nossa, o barulho, tipo assim, toda hora, tipo, era todo third down e quarto down, sabe? O estádio levantava e era ensurdecedor, sabe? Tipo assim, você realmente, se você tivesse que ouvir uma chamada, tipo, pensando assim, pelo nosso ataque, sabe? Tentando escutar alguma chamada ia ser impossível. Tipo, é algo que você não tem como descrever se você não estiver lá, sabe? Realmente foi uma experiência assim única e eu tô muito ansioso para ter algo assim que chegue ao nível ou supere. Legal. Inclusive, o Paulo ele fez essa pergunta porque ele é torcedor da Michigan Wolverines, né? Então ele já estava Uhum. esperando aí que você ia falar que provavelmente essa resposta pode mudar. Mas dentro do estado de Michigan ali, as torcidas realmente são simplesmente maravilhosas. Inclusive, Sim. coitado da torcida do Detroit Lions, que também é muito apaixonado, mas o time não vai a lugar nenhum. As últimas perguntas que a gente tem aqui foram enviadas pela nossa equipe. Vou começar aí com a pergunta do Jorge Assireu, ele que é o criador do College Cast, antes de passar aí para os outros meninos. A pergunta do Jorge é a seguinte: antes de você ir para os Estados Unidos, você aí treinou aqui no Brasil, né, na Real Football Academy e também no Botafogo Reptiles, como você comentou. No caso da Real Football Academy, essa é, sem dúvida, o maior case de sucesso de um time de base no Brasil. Sem contar aí estrutura e equipamento, mas falando de filosofia, de dedicação, de nível de cobrança, quais são as maiores diferenças que você enxerga assim da Real Football Academy e do que a gente tem no Brasil para um programa da primeira divisão? Olha, quando eu estava aqui no Brasil, eu nunca cheguei a jogar com a Rio Football Academy, né? Como eu disse, tipo, eu fiquei um período muito curto aqui no Brasil jogando, que foi acho que não chegou nem a ser 6 meses de treinamento que eu fiz aqui antes de eu ir lá para o Canadá. Eu acabei fazendo assim mais treinos particular com o Patrick do Tom. E pô, eu nada além de elogios para ele. Ele tem tipo
tá fazendo um trabalho sensacional com a RFA, dando oportunidade para muita gente que sonha em jogar esse esporte, sabe? E dando a chance para eles tipo, de evoluir e ter oportunidade de levar esses talentos lá para fora, em jogar numa high school, num college, qualquer coisa assim do tipo. Então, sou muito fã do que eles fazem, da filosofia deles. E nesse tempo que eu tive aqui no Brasil agora, nessa última vinda, eu tive a oportunidade de ir lá num jogo deles, que foi semana retrasada, aliás, contra o Piratas de Copacabana. E, isso mostra em campo, sabe? Eles têm um foco, mas como você disse, infelizmente não tem como comparar infraestrutura e questão de equipamentos, sabe? Infelizmente o nosso país peca muito nesse aspecto. O esporte aqui não o esporte em geral, não só o futebol americano, todos os esportes não tem um incentivo muito grande, sabe? Atletas acabam ficando por sua conta para cobrir os custos e tudo mais, que eu acho algo muito triste, sabe? Quando eu fui fazer o intercâmbio, eu tive a oportunidade, como eu disse, de estar numa escola pequenininha e, com uma infraestrutura que eu nunca vi aqui, sabe? Tipo, tive a oportunidade de fazer vários esportes que eu nunca tinha feito. Foi algo, assim, que mudou a minha visão de como você implementa o esporte junto com o estudo, sabe? E foi a razão número 1 de eu querer voltar lá para fora para cursar a faculdade lá. No início, o meu plano era de jogar college soccer, né? Mas, como eu disse, eu tive o contato com o futebol americano e me apaixonei e quis muito tentar jogar, né? E, graças a Deus, deu tudo certo. Tá certo. A outra pergunta que o Jorge me mandou é que vem na sequência. Você foi um recruta 3 estrelas na Junior College, né? De acordo com a 247 Sports, é considerado o melhor kicker do país, de acordo aí com a 247. Mas analisando kickers da mesma classe do Junior College, nós tivemos alguns 2 estrelas que foram para programas da Power 5, como, por exemplo, Kansas State e Texas Tech. Você acha que ainda rola aí, se não necessariamente um preconceito, pelo menos aí um certo pé atrás dos Colts para recrutar jogadores estrangeiros, muito embora o Western Michigan hoje tenha muito mais relevância no futebol americano do que Kansas State e Texas Tech? Sim, não assim por preconceito, mas por uma questão de assim, às vezes um estudante internacional, sabe, ele não tem, eu tô pensando agora assim como um técnico, né? Os técnicos às vezes eles não veem, tipo assim, um atleta americano, ele já passou pelo high school inteiro, entendeu? Ele já tem uma base melhor, ele já sabe mais assim como um programa de futebol americano funciona. Então eu consigo entender porque um técnico ficaria meio hesitado a querer oferecer um estrangeiro por esse motivo, sabe? Eu acho que se um estrangeiro e um americano tiverem assim palha a palho com seus performances em campo, eu acho que o americano vai acabar levando vantagem por esse motivo. Mas eu não tenho nada a reclamar com isso. O meu processo de recrutamento, eu nunca, sempre fui bem tratado, sempre foram atenciosos comigo. O staff da Western Michigan, foi maravilhoso durante esse processo, sabe? Por mais que eu entendo que eles estavam numa necessidade muito grande de um kicker e acabaram, meio que antecipando a minha decisão, porque eu achava que eu teria mais ofertas para vir. Eu acabei, no momento que eu decidi ir para lá, eu só tinha 2 ofertas, era a Western Michigan e a FIU, a Florida International. Eu acho que teriam mais vindo, mas não tenho... a decisão que eu tomei foi 100%, não tenho nada contra, a renegar, sabe? Desculpa, sair um pouco do assunto da pergunta. Não, tudo bem, tranquilo. Você que está lá dentro de Western Michigan, né? A gente percebe que é um programa que, apesar de nunca ter recrutado jogadores acima de 3 estrelas na sua história, todo ano consegue mandar jogadores em boas posições do draft, ou com frequência consegue mandar jogadores com boas posições no draft. Esse ano, por exemplo, a gente teve o Dwayne Eskridge, wide receiver, para o Seattle Seahawks na 2ª rodada. Nós já tivemos 2 jogadores selecionados em first round na história. Queria que você falasse um pouquinho sobre a questão dos técnicos, né? Sobre a qualidade dos técnicos dos Broncos de conseguir polir e maximizar ao máximo os jogadores que tem nas mãos. Olha, eu acho que o
o nosso técnico atual, né? No início, ele pecou um pouco nisso. Como eu disse, a gente tinha muito talento e ele não conseguiu aproveitar esse talento. A gente acabou indo 6-6, 2 anos seguidos, com um time que o Broncos tinha, eu considero uma temporada ruim. Mas eu acho que eles têm crescido bastante nesse aspecto. O Dwayne Eskridge, por exemplo, eles botaram ele numa posição ano passado que ele foi sensacional, né? Até tentaram mudar ele para cornerback no ano anterior. Infelizmente, ele acabou se machucando naquele ano. E quando ele voltou, ele decidiu, não, vou voltar como wide receiver mesmo. Ele teve o ano da vida dele. Ano passado, eu lembro, toda vez que ele pegava na bola, ele acabava na end zone, sabe? Foi surreal de ver, tipo assim, que ele é um atleta muito explosivo, muito rápido. E pode ter certeza que ele vai fazer sucesso na NFL. O nosso outro atleta no passado que foi draftado também, o Jalen Moore, offensive tackle, foi pro 49ers. Ele também outro grande atleta, muito grande e muito rápido pro tamanho dele. Com certeza, eu não sei se ele vai ser um starter de cara, mas ele com certeza vai ter uma carreira com bastante sucesso na NFL também. Aí, muito bem. E agora, para fechar, a nossa última pergunta enviada aí pelo Bruno Oliveira, que não pôde estar presente aí na gravação, mas também deixou a contribuição para ele. Então, saindo agora do âmbito do esporte, né, falando de vida, na questão da sua adaptação à cultura americana e na cultura canadense que você chegou a passar, você sentiu alguma dificuldade ao sair do Brasil para jogar lá em Indiana, depois do Canadá também, questão de idioma, de adaptação de cultura e etc? Olha, eu acho que dificuldade passa, mas eu fui com uma cabeça assim bem aberta, sabe? E eu acho que isso foi essencial. Eu estava pronto para experienciar coisas novas, coisas diferentes. Eu sim passei momentos de sufoco, mas isso só torna a gente mais forte no final de tudo, sabe? Durante a carreira, com certeza, tiveram alguns momentos que hoje, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu teria feito algumas coisas diferentes, mas, como eu disse, é aprendizado de vida. No final, tipo assim, no final das contas, por mais que eu tenha tido alguns momentos infelizes, eu também tive muitos momentos de felicidade, e eu encontrei uma paz assim interna lá, tipo, eu consegui me adaptar muito bem. Comunicação, no final das contas, é tudo, sabe? Você conseguir se expressar com as pessoas ao seu redor e criar uma convivência, assim, criar laços com as pessoas, sabe? Um exemplo, assim, que eu dou muito foi durante o meu intercâmbio. Eu fui para uma cidade muito pequena, como eu falei. Lá eu acabei conhecendo todo mundo e todo mundo me conhecia, entendeu? Então as pessoas que eu tinha convivência, era a convivência que eu tinha, tipo, era todo dia. E às vezes eu converso com umas pessoas que acabaram indo para escolas grandes e que acabaram não tendo isso, porque a escola é tão grande que as pessoas ficam perdidas, sabe? Tipo, todo dia é gente nova, é pessoa nova, elas não, tipo assim, não criaram os laços como eu tive a oportunidade de criar. Eu acho que isso foi muito importante para mim no início, sabe? Uma vez que você tá lá e você se adapta, e você já tem aquela base, é bem mais fácil de você se manter. Se você não consegue fazer isso no início, eu entendo porque algumas pessoas acabam desistindo, sabe? Não, eu tenho que ser sincero, não é para todo mundo. Às vezes as pessoas realmente, tipo, não se adaptam. Às vezes a cultura americana não é para elas, entendeu? Porque realmente tem suas semelhanças, mas tem algumas coisas que é muito diferente da cultura brasileira e que, tipo assim, se você vai sem estar preparado, acaba sendo, tipo assim, um choque bem grande. Tá certo. Thiago, muito obrigado pela sua participação. Algum dos meninos quer aí falar alguma coisa para fechar, Pinhate? Não, só um pouco descontraído aí, ô Caps. Quando terminar aí a gravação e você puder lembrar aí o nome do produto que você passa no cabelo, você avisa a gente, tá? No Instagram do Pinho ou no meu, tá? Pode deixar. Muito obrigado, cara. Um prazer Só falar com você, viu? o prazer é meu. Essa história do produto de cabelo vai pegar. Nicolas, para encerrar. Não, dever cívico e moral de quem assistiu até aqui. Seguir o Thiago Caps aí em todas as redes sociais, por favor. E também, né, torcer para ele. Eu mesmo, torcedor da Notre Dame. Para mim, Notre Dame é religião. Eu não vou assistir jogos da Notre Dame se bater no mesmo horário. É Broncos na veia. Thiago, muito Ano obrigado passado, e eu que agradeço, muito boa sorte.
ano passado a gente ia jogar lá, né? Mas infelizmente com a pandemia acabaram cancelando o nosso jogo. Pô, era um jogo que eu tava muito, muito ansioso para ir. Como eu disse, eu morei em Indiana, tipo, Notre Dame era uma das faculdades que eu tinha muito carinho por ela. Pô, Memorial Stadium é algo, tipo, lugar assim, histórico, sabe? É um templo do futebol americano, né? É. É um templo. Você, torcedor do Wisconsin, já teve a oportunidade de conversar com o Rafael? Olha, eu até tava falando com os meninos antes de a gente entrar no ar. Esse vai ser o dia que eu vou infartar. O dia que eu conseguir. Inclusive, Pô. antes mesmo de a gente começar o projeto do College Cast, quando a gente ainda estava no processo de criação, quando o Jorge me chamou lá, ó, vamos fazer um podcast de futebol americano universitário. E aí o Nicolas falou que conhecia o Rafa Ganano. Eu falei, ó, seu dever moral agora pelo podcast, mesmo que você saia amanhã do grupo, e arranjar um tempo com o Rafa Ganano. Esse é o dever cívico e moral do Nicolas aqui nesse podcast. Não, o Rafael é muito gente boa. Eu tive a oportunidade de conhecer ele lá fora. Aliás, no National Scholarship Camp. Tipo, ele já tava na Wisconsin, né? Então ele tava, tipo assim, lá ajudando o camp, sabe? Um cara muito engraçado, muito gente boa. Só coisa positiva pra falar sobre ele também. Thiago, muito obrigado pela sua participação. A gente vai estar torcendo por você aí na temporada. Eu, principalmente, porque eu ainda draftei você, como você viu lá no meu Stories, eu draftei você no Fantasy, né? Então, você ainda vai me ajudar a ganhar as ligas, se Deus quiser. Mas muito sucesso para você na sua carreira, que você consiga chegar na NFL, que você consiga aí seguir os passos do Caio Santos, que você disse que se espelha tanto. E quem sabe a gente ainda possa te ver aí durante muitos e muitos anos chutando bolas ovais e fazendo pontos em solo americano. Muito obrigado, o prazer foi todo meu. Quem sabe daqui a alguns anos a gente não repete esse podcast com uma outra narrativa, né? Vai ser uma honra, vai ser um prazer, certamente. Nicolas, Pinhatti, Jorge, também muito obrigado pela participação. E com isso a gente encerra aí o episódio de hoje. A entrevista com Thiago Kepps, kicker Western Michigan Broncos. Para todo mundo, excelente tarde, noite, madrugada, manhã, se você estiver ouvindo isso. Até a próxima. Valeu, um abraço.